Eu acho que é importante primeiro esclarecer que eu vou falar como cineasta, né? Quer dizer, eu não tenho nem formação, nem é a minha preocupação primordial a questão teórica em relação ao cinema, né? Então, quer dizer, em relação à questão dos fluxos, eu acho que, primeiro, uma questão anterior, né? Eu diria que não existe cinema independente sem política pública, né? O mercado não é um mercado que vai favorecer o cinema independente porque não tem interesse, mesmo mesma margem dele, entendeu? E infelizmente essa política, quer dizer, essa discussão, desde os anos 20, anos 30, a gente tem essa discussão no Brasil de que o Brasil é um país dependente do cinema americano, de que o Brasil não tem espaço na distribuição. Então tudo isso é uma coisa que vem, uma discussão que vem desde os anos 20, 30. Você pega é, vários artigos e tal, e essa questão está lá, né? Desde os anos 20 anos 30, essa questão está colocada pelos cineastas que faziam cinema nos anos 20 anos 30. E, quer dizer, é colocado inclusive com Vargas para dar um apoio e tal, que acabou não sendo dado, mas em suma, quer dizer, é uma discussão que vem sendo feita por todos os cineastas e produtores desde os anos, eu diria anos 30, né? Então, particularmente do que eu vivi, é uma história do Brasil que é uma história permeada por golpes e semigolpes, né? Então, quer dizer, você tem de um lado a ditadura brasileira, você tem de outro lado a vitória de um Collor, e com isso tudo, quer dizer, você não tem uma continuidade de política pública, né? Você teve a Embrafilme é acabada de um momento para o outro, e eu acho que assim, os filmes que eu fiz são mais ou menos exemplares dessa história, né? Desse fluxo, né? Que não é permanente, né? E sem permanência você não tem condições de construir um cinema, né? Por isso é que, quer dizer, eu acho que, por exemplo, não é uma questão apenas de ser dependente do Estado, mas você tem um país como a França que tem uma política que vem desde do pós-guerra, né? Que o CNC foi construído no pós-guerra, em 49, eu acho, e que desde 49 existe uma preocupação de defesa do cinema francês. E é uma defesa muito ampla, né? Que inclui, inclusive, distribuição, inclui cinema, inclui subsídio a cinemas pequenos, inclui subsídio a cinemas fora de Paris e tudo. Então, quer dizer, você tem uma construção de uma política pública que permite que ele seja um dos poucos países do mundo ocidental em que a participação do cinema local é grande, né? No nosso caso, a gente vem, quer dizer, da minha experiência de vida, que vem da Embrafilme, que eu cheguei a fazer meu primeiro filme, que o Bom Te Ver Viu, é um filme da Embrafilme. Mas que mesmo assim, quer dizer, você tinha a ditadura atrás, quer dizer, o filme anterior que eu fiz, que foi O Pequeno Exército Louco, foi um filme que começou a ter um apoio da Embrafilme e que de um momento para o outro esse apoio foi suspenso, eu fiquei sem condições de terminar o filme, só fui terminar alguns anos depois, porque houve uma intervenção na Embrafilme por parte da ditadura, porque a Embrafilme na época era dirigida pelo Celso Amorim, nosso Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores, atual assessor especial, ele foi derrubado e foi colocado um interventor lá dentro, e com esse interventor todos os filmes políticos foram suspensos. Eu me lembro que estava o filme do Coutinho, o Cabra Marcado, todos os filmes com algum aspecto político foram suspensos. E todo mundo teve que se virar para poder terminar, né? Então, era assim que a gente vivia, né? Era assim que a gente lidava. Você tinha momentos de intervenção direto feito pela ditadura, né? Isso aconteceu, essa intervenção aconteceu porque a Embrafilme tinha financiado o filme do Roberto Farias, Pra Frente Brasil, que era o primeiro filme brasileiro de ficção que falava de tortura. Em função em função do lançamento do Pra Frente Brasil, houve a intervenção e a partir daí todos os filmes políticos foram suspensos. Depois disso você vem, quer dizer, aí você vem o Collor, que acaba com o Embrafilme de um momento para o outro, você fica zerado, o cinema fica zerado no Brasil. E aí depois começa, dentro de uma política neoliberal e tal, se começa a legislação de incentivo, que é demorada, né? O que eu acho interessante nesse processo da retomada é que você tem a chegada de pessoas que nunca tinham feito cinema, e principalmente essa questão identitária, né? Quer dizer, praticamente você não tinha um cinema feito por mulheres, né? Antes você tinha muito pouco, né?
você tinha as que a gente chama as precursoras, Gilda de Abreu e tal, e você tinha a Tezuka, que tinha feito um filme, Suzana Amaral, que tinha feito um filme, mas era uma coisa muito rarefeita. Eu acho que com a retomada você vê um grupo grande de mulheres fazendo cinema, e eu acho, até por não ter uma relação com o poder, são filmes muito mais interessantes, muito mais subversivos, entre aspas, aí, a ponto de teve em Berlim, não me lembro que ano foi isso, mas logo depois, assim, no início da retomada, teve o Festival de Berlim fez uma homenagem ao cinema brasileiro em função da retomada, e selecionaram 6 filmes, eles que selecionaram. Dos 6 filmes, metade era de mulheres, e de maneira nenhuma a gente é metade dos que fazem cinema. Mas era o cinema mais interessante que estava sendo feito, mais diferente, mais fervilhante, digamos assim, né? Então, acho que isso foi muito interessante, né, na retomada. E a partir daí, quer dizer, eu acho que a partir do governo Lula, você realmente tem uma experiência de política pública ampla que foi feita, né? Quer dizer, e havia um diálogo e exigências, quer dizer, para apoiar o primeiro filme, para apoiar filme diferenciado, filme com uma proposta estética diferente e tal. Então, houve um diálogo que permitiu que a gente chegasse a ter, antes do Bolsonaro, a gente chegasse a ter 150 filmes ano. Então, quer dizer, não se chega a 150 filmes ano a troco de nada. Se chega a 150 filmes ano depois de um processo longo, né? Isso foram o quê? Foram 8 anos de Lula, mais 4 de Dilma, e aí começa a confusão. Mas que chega pelo menos uns 10 anos de política pública com um diálogo com o setor, entendeu? Depois disso, com o Bolsonaro, você tem a paralisação total, e é o momento que a gente está vivendo. A questão da distribuição já era um problema naquele momento, entendeu? Que continuava sob o poder das majors, sendo que houve mudanças tecnológicas nesse período que também interferiram muito. A gente não pode esquecer dessas mudanças tecnológicas. O cinema foi mais ou menos o mesmo, o cinema mecânico, de moviola, de câmera 35, mecânica também e tal, desde a origem até a chegada do digital. E isso realmente houve uma mudança muito grande, muito grande. E a gente, digamos assim, quer dizer, um país sem uma política pública forte, você fica inteiramente dependente dessas mudanças e fica, como acontece com o caso do streaming, por exemplo, que eles invadem o país de uma maneira totalmente selvagem e não há regulação nenhuma. Ao contrário de alguns da França e ao contrário, inclusive, da Argentina, que há um mês atrás conseguiu regular o streaming, né? Então, essas mudanças tecnológicas também interferiram muito, né? Quer dizer, principalmente, quer dizer, no fechamento de cinemas de rua, na abertura de cinemas de shopping, e com isso, quer dizer, com um poder muito maior das majors sobre o cinema, né? A inexistência também de política pública de defesa de cotas de tela e tal, que ficaram muito prejudicadas, permitiram que um filme sozinho praticamente ocupe 80% do mercado brasileiro. Então, essa discussão que a gente estava tendo naquele momento em que a gente tinha conseguido avançar na produção, hoje em dia a gente voltou a discutir a produção, né? Porque a gente de novo zerou. Então, o que eu falo é isso, quer dizer, você tem esses fluxos, né? Que infelizmente, em função da situação política que a gente vive no país, né? Como eu falei, eu não acredito que o cinema independente consiga existir sem essa política pública. Ele não existe em nenhum país no mundo, né? Sem uma política pública, entendeu? Não dependeria dos próprios produtores esse movimento? Eu acho que, na real, isso não existe. Cinema é uma coisa cara, né? E como é que você vê? Quer dizer, evidente que você, ao mesmo tempo que essa mudança tecnológica faz com que haja uma concentração muito maior de cinemas e tal, ela permitiu também que pessoas
com uma camareta pequena que eu atue e possa fazer um vídeo, mas de qualquer maneira, isso ao lado de uma grande produção que custa 200 milhões, entendeu? Então, mas de qualquer maneira você tem, mas aí você não tem possibilidade de distribuir, porque o cinema não tem isso, né? Quer dizer, Eu não distribuição. acho que seja uma questão de. Eu acho que a gente tem que brigar por política pública. Eu acho que fundamentalmente a gente tem que brigar por política pública, que é um direito do cidadão, entendeu? Eu me lembro quando o Lula ganhou, tem até esse convite ali, eu fiz o convite que o Lula falava assim, todo cidadão brasileiro tem direito a café da manhã, almoço e janta, eu peguei e acrescentei um cineminha à noite. Então, acho que é um direito do cidadão ter acesso ao cinema, né? Sim. E acesso ao cinema mesmo, eu acho que televisão, vídeo, celular não substitui isso, entendeu? Que é outra discussão que se tem muito no momento, e precisando dessas mudanças tecnológicas, que é de que o cinema vai vigorar apenas o cinema do blockbuster, que é o cinema do filme de 200 milhões de dólares, que tem milhares de efeitos especiais que faz a diferença para uma série de televisão. Mas eu não acho, não. Eu acho que o cinema que eu faço, por exemplo, é um cinema que exige uma imersão. E imersão só o cinema dá. O cinema, enquanto você está vendo junto com outras pessoas, sem poder ser interrompido porque o telefone toca, porque alguém te chamou, porque você está com fome, porque você sai e tal. Então, eu acho que essa imersão, acho que esses filmes independentes que trabalham também com reflexão, ou com sentimento, ou com sensibilidade, acho que a imersão é fundamental. Então, para isso, o cinema tem que continuar existindo, para esse tipo de filme também. Sim. Então a questão da distribuição hoje continua sendo um problema, porque a internet ela não representou, de certa forma, uma saída viável para isso, né? Não, acho pelo contrário até. Eu acho que a chegada do streaming foi de uma selvageria incrível, entendeu? Porque eles chegaram, dominaram, não existe nenhuma regulação, não tem cota de tela para filme brasileiro, eles não pagam imposto nenhum. Quer dizer, o imposto do clandestino que eu pago, eles não pagam. Então, pelo contrário, eu acho que a situação é muito pior desse ponto de vista de distribuição com a chegada, quer dizer, com as mudanças tecnológicas, entendeu? Mas acho que isso pode ser resolvido através de política pública, ou seja, através de regulação, como a Argentina acaba de fazer, como a França já fez há muito tempo. Sim, ferindo alguns interesses, né? Ah, claro. Quer dizer, é difícil. Nesse Congresso, por exemplo, não vai passar nada disso. A gente está com essa legislação no momento, tem uma PL lá onde a gente já colocou a questão do VOD, mas é muito difícil que a gente consiga. Já estávamos semana retrasada, eu acho que a gente estava para votar e já tiraram de pauta e tal. É muito difícil. Mas eu acho que é isso que a gente tem que brigar, como tantas outras coisas que a gente tem que brigar nesse país, né? Acho que eu fico na dependência do que acontece no país, né? Eu acho que, assim, pela minha experiência de vida, por eu ter sobrevivido à tortura e à prisão, eu acho que eu sou uma pessoa muito rápida e pragmática, entendeu? Então, eu me adapto às situações. Então, quer dizer, meu primeiro filme foi feito pela Embrafilme ainda, mas era uma situação bem complicada. Era um filme que eu consegui $5.000 para fazer um documentário, mas aí eu tinha prêmios de um filme média-metragem que eu tinha feito antes, aí eu juntei. Sempre foi tudo muito difícil, muito guerrilha, né? Mas como eu falei, eu acho que eu tenho uma experiência de vida que me permitiu fazer isso. E depois, quando começa a legislação de incentivo, a gente tenta conseguir alguma coisa, né? E foi assim, quer dizer, depois, primeiro teve a legislação de incentivo, ainda coisas pequenas, ICMS, aí depois já entrou algumas empresas estatais, começaram a apoiar cinema, BNDES e tal, e só, quer dizer, da gente ter uma produtora que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, produzir e fazer coproduções, como eu venho fazendo ultimamente, é uma coisa bem recente. Porque antes disso era isso, quer dizer, eu trabalhava como jornalista ou em televisão, trabalhei muito em televisão e fazia quando podia conseguir um dinheiro para fazer um filme. Sim, então o financiamento que você busca é público, basicamente. Né? Público. De fomento. É público. Uhum. E como que é, Luciana? Quer dizer, pode ter sido via incentivo fiscal de algumas empresas, mas de qualquer maneira eu considero público, porque é incentivo fiscal. Sim.
E você pode falar um pouco sobre a produtora? Como é que é enfim, o trabalho da produtora? Como é que, o que vocês estão produzindo? Como é que vem A sendo? gente já fez, como produtora, eu acho que a gente já fez cerca de 20 longa-metragens, entre produções brasileiras e coproduções internacionais, né? E a gente é uma estrutura muito pequena, né? Que funciona com pouca gente, e a gente contrata na medida em que os filmes acontecem, né? Você precisa pré-produção quantas pessoas? 20, tal, e contrata. Aí, mesma coisa, entendeu? Então, você tem orçamentos muito específicos para cada filme, né? Se o filme é documentário, um orçamento, se o filme é ficção, é outro, se o filme é uma ficção de época, é outro, entendeu? E a gente se adapta também ao que a gente consegue, né? Então, até o final do governo Lula, do governo Dilma, a gente estava dentro de um sistema que era bastante amplo, de muitos editais, de muitas alternativas, né? Depois, não, eu tive uma sorte de não ter parado totalmente, porque eu fiz um filme ainda durante a pandemia, porque já não tinha mais nada, né? Não tinha edital nenhum do governo federal, a Ancine estava praticamente fechada, e o Rio de Janeiro, a prefeitura era o Crivella, também não tinha nada. Mas assim, a gente em Niterói tinha um governo progressista, que era ligado ao PDT, que fez o edital de cultura durante 2 anos, e no segundo ano, inclusive, fez um edital colocando por um filme de ficção. Era pouco dinheiro, era o que eles podiam dar, mas assim, eu ganhei, era só um filme, eu tive a sorte de ganhar, então eu não fiquei totalmente parada por causa disso, porque eu consegui ganhar esse edital, eu tinha alguns recursos aqui da produtora, e a gente jogou tudo nesse filme para poder terminar, que é o filme que a gente está lançando agora no segundo semestre. Mas agora as coisas estão voltando, né? Já saíram editais, a gente já ganhou 2 editais, estamos esperando sair o dinheiro para fazer alguns documentários e conseguir regularizar a produtora, que a gente está numa situação muito difícil ainda. Resultado dos últimos 4 anos. Né? Eu não concordo com isso, não. Quer dizer, eu acho que não é uma questão técnica, entendeu? É uma questão de ideologia, né? É você se dispor a fazer um cinema autoral, é você se dispor a fazer um cinema em que você acredita, né? Fundamentalmente. Então, quer dizer, quando me perguntam também sobre a questão do cinema feminino ou não, eu acho que você, como eu já trabalhei em engrenagens, quando você está trabalhando em engrenagem, numa televisão e tal, você é mais um parafuso ali, entendeu? Eu sei trabalhar em engrenagem, claro, senão eu não teria sustentado minha filha, sobrevivido. Mas assim, eu tive o grande privilégio na minha vida de que no cinema eu só fiz cinema autoral, eu só fiz filmes de situações que para mim eram importantes discutir, levantar e filmar. Eu acho que no Brasil, quer dizer, essa direita nunca foi, essa extrema direita fascista nunca foi muito importante nas artes, né? Diferentemente de alguns outros países, nunca foi. O que teve de trágico para a gente, eu acho, foi a capacidade que eles tiveram de domínio das redes sociais, né? Que foi muito grande. E, por outro lado, quer dizer, eu acho que tanto a esquerda, tanto os independentes, o que seja, não conseguiram lidar com isso, né? Muitas vezes eu me pergunto por quê, né? Tudo bem, quer dizer, eu acho que tem uma questão geracional mesmo, eu sou uma geração analógica, mas eu acho que mesmo os jovens não conseguiram lidar com isso como a extrema-direita soube lidar, né? Tanto é que o Bolsonaro ganhou de uma maneira... Tem uma amiga minha que diz que ela acha que é um problema de ética, né? Porque como as redes sociais trabalham muito com redução, né? E não aprofundamento das situações, né? E que você pode reduzir as coisas, e eles não têm ética nenhuma, podem fazer fake news à vontade e tal, e que a gente tem um certo pudor de utilizar. Mas não é só isso, não. Acho que realmente, eu acho que é uma questão geracional. A minha geração realmente não vai trabalhar com isso, entendeu? Não tem como. Mas acho também que é importante que essa nova geração passe a trabalhar com redes sociais de uma outra maneira, que consiga fazer com que as redes sociais não seja esse saco sem fundo de fake news e de redução de problemas e de conceitos.